Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre a janela de Overton. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Nossa, que chique, hein, Alexandre? A janela de Overton. Hello, everybody. Today Overton's we're gonna have window. a conversation. Pois é. Olha, uma coisa chique. Na verdade, a gente não achou nenhum título que identificasse o tema. Então, pra você entender o que é a janela de Overton, a melhor coisa é você ouvir o que a gente tá falando, né? Mas a capa já ajuda a entender um pouco, não ajuda, Até Alexandre? porque, se você for procurar por aí sobre janela de Overton, você vai encontrar coisa só de um espectro das correntes Só. políticas. O que me deixou preocupado. Sério? É, cara. Até uma mina que se diz monarquista, cara. Falando de... Oxe, Alexandre, suas pesquisas são bem diferentes da minha, hein? É, eu acho que o meu navegador deve estar viciado. Novidade. Tá né? viciado, porque imagina, no meu direcionou pra coisa boa, rapaz, verdade. Pois é. Mas vamos falar hoje por que uma monarquista está usando aí. A janela de Overton. Eu vou fazer essa Overton. pergunta lá pelas tantas. Alexandre, vamos pro jogo? Hoje Vamos pro cabe jogo. Cabe jogo. Sim. Você que é o responsável, é isso? Eu que sou o responsável e o jogo hoje, Pedro, é um quiz sobre espectro político que a Olha gente aí. gosta de responder. Eu, na verdade, fico caçando quando não tenho nada pra fazer. É o que eu faço da vida. Caçar jogo por uma conversa. Não, caçar jogos que mostram qual espectro político que eu me enquadro. Ah, Sou um expert nesse assunto. Ah, é? Geralmente... Não, vamos fazer primeiro o jogo e depois a gente vê se bateu, então. Sim, não, mas eu vou viciar o jogo, porque a graça da coisa tá aí, né? Em viciar. Em viciar. Então o jogo, na verdade, se chama Quem Quer Ser Amoedo. E a gente vai tentar passar por isentão nesse jogo, Pedro. Ah, entendi. Deixa eu já colocar aqui pra isso ir pro link do post, não é isso, Alexandre? Clica aí, que é um jogo em Você inglês. pode entrar no site. Isso. E entrando no site, você já pode fazer com a gente. Faça aí e concorra a prêmios. Muito bem. E Vamos olha, lá. é em inglês, Alexandre? É em inglês pra você clicar no traduzir, que aí vai ficar mais divertido. No traduzir, tem traduzir? Tem. Quer dizer... Political Party Quiz. Take the quiz. No meu tem. Deixa eu ver aqui no meu, vamos lá. No meu navegador tem. Ah, no seu navegador, porque aqui mesmo não tem, não. Não tem. Não, o que eu tô fazendo é inglês puro, tem que ter um inglês assim bem, viu? Nada, você vai ver que aqui, ó, com o meu tradutor, você vai ver que vai ficar mais divertido as traduções. Ah, vamos lá. Vamos lá, primeira pergunta? Uma de 11? Pergunta, uma de 11. Lembrando, Pedro, você tem que passar por isentão, hein? Ah, eu tenho que ser isentão? Quem quer ser Pô, Amoedo, porque a meu primeira aqui eu já tava chutando já, mano. filho. Não tem problema. Vai, tem que ser Amoedo. Então vamos lá, vamos tentar, vamos lá. Tentar. É difícil, não é tão fácil como parece. Então, a primeira pergunta é: qual afirmação se aproxima mais das suas opiniões? Vamos lá. Opção A: corporações de negócios obtêm muito lucro? Opção B: a maioria das empresas obtém lucros justos e razoáveis. Ah, se eu quero ser Amoedo, eu vou puxar o saco da iniciativa privada, né? Claro. Menos Estado, né? Sim. E assim... Aliás, Alexandre, olha, eu não sou revanchista nem nada, é um momento muito difícil, mas agora você que falou mal de sindicato e tá vendo um monte de absurdo acontecendo, corre atrás do sindicato que você falou mal agora e que não pagou a taxa, hã? Vai lá negociar diretamente com o patrão, agora que eles querem demitir a torta direito. Continue falando mal de sindicato, vocês aí. Existe sindicato ainda em 2020? Não, porque sindicato é tudo pilantra, segundo essa galera falava. Agora sentem o peso da falta de um sindicato. Vamos, Alexandre. Muito bem. Nessas duas... Né? Pergunta 2... Nessas duas afirmações, qual você se enquadra mais, Pedro? Problemas do mundo seriam ainda piores sem o envolvimento do Zusa? Zusa. E que USA é USA, né? Zusa. E EUA. B. Os esforços do Zusa para resolver problemas em todo mundo geralmente acabam dando ruim. Ah, não. Se é pra ser Amoedo, Estados Unidos acima de todos. Boa, vamos lá. nessa. Eu tô indo nessa.
essa também. Próximo. A Vamos próxima, lá. 3. Você quer fazer? Você pensa que a responsabilidade do governo federal é garantir que todos os americanos tenham cobertura de plano de saúde? SUS. Tá em inglês, né? O SUS americano, não é? Olha, nesse sentido eu vou dizer que sim, não é? É um princípio básico. Mesmo sendo amoedo, eu vou colocar sim. Eu vou ser mais amoedo e vou falar que não, Pedro. Porque a Não, iniciativa privada dá conta disso. Dá conta e regula os preços. E regula. Até dá de graça pros pobres. Sim, porque vai baratear muito. E aí vai favorecer certo. os pobres. É, você vai conseguir um atendimento médico pelo preço de uma passagem de ônibus. Com certeza. Vamos lá então, Alexandre. Faz a 4 de 4 aí 11. também. Você é muito a favor, contra ou totalmente contra que gays e lésbicas possam se casar de maneira favorável. Você é amoedo, lembre-se disso. Ah, eu sou amoedo. O amoedo fala que... Esse é absurdo, né? Uhum. Que é liberal na economia e conservador no costume. Mas eu vou ser um liberal raiz. Eu vou dizer que eu sou a favor. Olha aí, eu vou ser moderadamente contra. Desde que... Mas não tem contra. É contra ou a favor, muito contra ou muito a favor. Se eu fosse amoedo, eu até permitiria que se casassem, se fosse numa gruta escura com ninguém filmando. É isso. Ah, tá. Não, mas eu vou pôr a favor como um liberal autêntico deve ser. Então, eu vou ser hipócrita e vou me opor devagar, levemente oposto. Levezinho oposto. Vamos lá. Próximo, Alexandre. Vamos lá. Qual afirmação se aproxima mais da sua opinião, Pedro? O governo está fazendo muitas coisas que seriam melhor deixadas para empresas e indivíduos. Ou B, Pedro Amoedo, o governo deveria fazer mais para resolver problemas. Não. Amoedão, não é? O cara que mais recebeu votos no primeiro turno. Todo mundo votou no Amoedo. Quem não votou no Amoedo votou 13. O governo tá fazendo muita coisa. Menos Estado, imposto é roubo. É isso aí. Vamos lá. Sexta, Mar. O que mais se aproxima da sua opinião, Pedro? Não com relação aos documentos dos imigrantes. Não deve ser permitido ficar naquele paizinho legalmente, ou deve ser permitido ficar somente legalmente aqueles que entraram e vivem sem documentos? Agora eu vou ser um Amoedo de governador Valadares. Deveria ficar lá legalmente. Não, mas Eu vou acho falar que sim. que não. Você vai falar que não. Eu vou falar que sim. Vou falar que não, você fala que sim. Vai, só pra fazer a oposição. Eu vou falar... Exato, porque eu tô pensando assim que você tem que também agradar as massas, né? Pois é isso mesmo. Tem que... Tá certo. O populismo faz parte do liberalismo. Faz parte, exato. Vamos lá, vamos pro próximo, Alexandre. Qual a declaração chega mais perto da sua opinião, né? Mesmo que não esteja exatamente certo, né? Esse país foi muito longe nos esforços de proteger o meio ambiente. Ou esse país deveria fazer o que fosse possível para proteger o meio ambiente. Eu acho que menos Estado, né? É isso que acredita o Amoedão, né? Não tem que... A floresta se gere sozinha. Ela por ela mesma ela é capaz de se gerir. Olha, eu sou o Alexandre Amoedo, candidato para a eleição de 2022, e eu acho que um pouquinho de pensamento verde não faz mal. Então vamos proteger o ambiente. Não, eu acredito no poder que a floresta tem de se autorregular. Menos Estado também é o pensamento das florestas. Exato, as florestas pensam assim. Aliás, dinheiro é a cor verde, né? Vamos lá, você acha que o aborto deveria ser legal em todos os casos, legal em muitos casos, ilegal em todos os casos, most cases, ou ilegal em todos os casos? Eu tô sendo Amoedo aqui? Amoedo. Bom, eu tenho a posição ética sobre a questão do aborto, mas sendo Amoedo, eu vou ficar em cima do muro. Sempre. Eu vou colocar ilegal em alguns casos, ou em muitos casos, entendeu? Você não fecha a porta. Sim, exatamente. Eu vou na mesma posição. Sim.
Amoedo, vamos lá. Pergunta 9. Qual das alternativas a seguir se aproxima de sua visão sobre os esforços do governo federal para impedir o terrorismo? A. Os muçulmanos que vivem nos USA devem estar sujeitos a mais escrutínio do que as pessoas de outros grupos religiosos. B. Os muçulmanos que vivem nos USA não devem ser sujeitos a escrutínio adicional apenas por causa de sua religião. Eu, pensando como Amoedo e preconceituoso, como às vezes poucos, né? Alguns eleitores dele devem ser, alguns, não todos, né? Eu mandava descer a ripa nos muçulmanos. Emulando um comportamento. Eu já vou dizer aí, vai alguém solta a frase e fala que eu sou a favor de descer a ripa nos muçulmanos, né? Sim, a gente tá emulando os pensamentos aqui. Sim, sim. Eu vou tentar ir por uma linha diferente, que ele tentaria ser de novo boa praça, e afinal ele representa o pensamento novo que consegue conjugar, Pedro, todas as diferenças. E outra, muçulmano no Brasil é muçulmano rico, né? Muçulmano rico. Provavelmente tá ligado ali com o agronegócio, quem sabe. Isso é verdade. Né? Mercado de mobília, essas coisas todas. Então eu vou no... Eu posso estar sendo preconceituoso também, mas eu acho que ele conciliaria as religiões nesse caso. Sim. Vamos lá. Vamos pra próxima, Alexandre. Décima e penúltima. Alexandre? Vamos lá. Tá gigante. Ter um número crescente de pessoas de diferentes raças, etnias e nacionalidades nos USA faz deste país um melhor lugar para morar, pior lugar para morar, não faz muita diferença de qualquer maneira. Se é pra ser Pedro Amoedo, vou dizer que não faz muito, que tudo se autorregula. É assim que esses caras pensam, né? Eu vou tudo se autorregula. Exato, eu acho uma boa. Vamos lá pra próxima e última. Faz aí, Pedro. Vamos lá, qual a declaração mais se aproxima das suas visões, não é? O sistema econômico desse país, infelizmente, ou de maneira injusta, favorece os poderosos. Eu vou falar que é justo, né? Claro. Afinal, tudo se regula nesse relógio de von Mises. Claro. Olha, pra mim... Pra mim tinha que ter uma terceira alternativa, que é o sistema econômico é injusto com os poderosos, coitados. É justo. Neste país. Porque são os poderosos que geram as boas coisas pra gente. Né? Exato. Mas aí eu vou... Porque, afinal de contas, o empresário paga muito imposto. Sim. Tem gente que é fã de vidraça de banco, por exemplo. Exato. Né? Mas então, eu vou nessa mesma do Pedro aí na A. Vamos enviar e vamos saber onde estamos. Me colocaram aqui, né? Uhum. Como um republicano conservador, hein? Caramba, meu. Eu também. No meio. Eu sou... Não. Eu fui lá pra ponta do conservadorismo, hein, rapaz? É mesmo. Opa! Fui lá pra ponta. Eu sou um republicano médio. Não, eu fui lá pra ponta. Eu sou conservador já caindo pelas tabelas, quase virando um liberal. Não tô brincando. Eu tô um conservador extremo. Extremo. Só se tivesse dado a volta. Então, se fosse uma fita redonda, dava. Eu sou um conservadorzão, hein? Quem diria? Caramba, Pedro. Então você falhou miseravelmente. Falei. Provavelmente, sendo assim, votaria em 17 na eleição. Sim. Mas graças a Deus eu tenho juiz nos dedos. Oi? Ou no Trump. No Trump ou no Boris Johnson. Que, diga-se de passagem, são os 3 países com mais ocorrências de coronavírus no mundo, né? Coincidência? Acho que não. Parabéns a quem votou no Trump, parabéns a quem votou 17, parabéns a quem elegeu Boris Johnson, homens negacionistas e que, através de suas convicções, jogam seus países para o abismo. Vamos pro tema, Alexandre. Já tamo, bobão. É. Cuidado! É preciso tomar cuidado para não cair na paranoia de que o mundo é uma grande conspiração, de que forças secretas se movem nas sombras e que estamos sempre sendo administrados por alguém. Não deixem que a janela de Overton abra a janela da conspiração na sua cabeça. Somos sempre influenciados pelo debate público, pelas opiniões alheias, pela propaganda, pelo trabalho dos assessores de imprensa, assessores de imagem, administradores de crise, essas coisas. Isso é normal do mundo livre. Chata era a vida nos países comunas onde só se podia ser influenciado pelo partido.
Como então distinguir o meu pensamento dessa algaravia de outros pensamentos e lobbies organizados? Bem, eu não tenho a receita. O que costumo recomendar é o seguinte: verifique sempre se as pessoas estão debatendo o mérito da questão ou algum tema associado que pode até guardar algum parentesco com o assunto principal, mas que é um óbvio desvio. Se você se pegar falando sobre o desvio, o tema paralelo, não duvide. Você caiu na rede profissional dos operadores de opinião pública. Esse texto é de Reinaldo Azevedo falando sobre a janela de Overton. E como a gente quer mover bastante a janela, o que toca ao fundo é algo que com certeza deixaria Reinaldo Azevedo muito bravo, toca o hino da Internacional Comunista. É isso. Janela de Overton, Alexandre. O senhor, como um bom professor, poderia definir em poucas linhas do que se trata, não? Rapaz, olha, eu diria que a janela de Overton é aquela coisa que a gente falava quando tava no nosso tempo no ginásio, hoje no fundamental, no Fundo 2, que é o Maria vai com as outras. Sim, Aquela pessoa que fica vendo ali a opinião da galera pra saber pra que lado que vai. Isso aplicado pra tudo, né? No fim das contas, quando você vai lá e faz uma compra num site aí, e aí no final tem lá uma pesquisa de satisfação, aí o cara pergunta lá pra você: você está bem satisfeito? Um pouco satisfeito? Nem um pouco satisfeito? Achei péssimo. Que nem o jogo que a gente fez ainda agora. Exatamente. Né? Quando tem essa fita ali onde você tem que graduar as coisas, aí já é praticamente uma janela de Overton. No sentido de auferir, de medir a janela, não é isso? Exatamente. De você criar um sistema métrico para as experiências dos outros. Sim, sim. A janela de Overton, como disse o Alexandre, que consegue ali medir, né, mensurar aquilo que é mais ou menos um pouco é ótimo, aquilo que é a opinião de uma maioria ou a opinião de uma sociedade, foi criada por um cara chamado Joseph Overton. Morreu cedo, hein, Alexandre? Morreu bem jovem, não é? E era ex-presidente desses think tanks, desses centros de pensamento, não é? Como é o MBL, foi um think tank uma época, chamado Mackinac Center, não é? Para políticas públicas. E o que acontece? Esse cara formulou uma teoria de que existe uma janela na sociedade onde certos temas podem ser discutidos, a sociedade olha para esses temas através dessa janela e tudo que está fora, do ponto de vista de opinião pública, pode gerar um problema pro político. Não é? Então essa janela, ela é mesmo o lugar por onde as pessoas olham, somado ao que o Alexandre disse, não é? É uma medição daquilo que é a opinião da maioria. Não é isso, Alexandre? Então, aí entra... Ou seja, a maioria olha através dessa janela. Por exemplo, se você está em frente numa janela nesse momento, que seja aí no metrô, seja na sua casa, você consegue enxergar através da janela um cenário, mas você não consegue ver totalmente o que está nem à sua esquerda e nem à sua direita. Então, o que você consegue ver nessa janela é, do ponto de vista social, aquilo que a sociedade também consegue enxergar e que permite que alguém fale sobre isso. Não é? Posso dar um exemplo claro assim, Alexandre? Diga. Que todo mundo dá? Que é a questão do casamento de homossexuais. Certo. Todo mundo na internet usa esse termo. Se você pegasse há anos atrás essa questão, qual seria a resposta? Onde estaria essa janela? A maioria diria o quê? Não, casamento é uma instituição de só homens e mulheres. Só que com o tempo, a comunidade LGBT ganhou voz, ganhou visibilidade, teve luta por direitos, e à medida em que eles foram entrando nessa discussão, olha aí também o Habermas, né? A ética do discurso de novo, né? Foram fazendo parte dessa discussão. O que eles fizeram? Eles pegaram a janela e falaram: não, vocês precisam também colocar o escopo de visão de vocês, não só a partir do mundo de vocês, mas também do mundo da comunidade LGBT, que ama, que tem vontade de constituir família. Então eles movem a janela de modo que você consiga enxergar também essa realidade. Não é isso? Usei um exemplo decente? Não. Exemplo
exemplo decente, porque algumas perguntas têm que ser feitas. Primeiro, o que é opinião pública? Segundo, o que é ideia? Sim. E terceiro, o que são as questões que se colocam? Porque se você falar assim, quem é a favor do casamento homossexual, você tem uma pergunta aí que ela já direciona sobre um aspecto que moralmente tem um peso, né? Até não deveria ter, mas tem. Só que se você, sobre esse mesmo peso moral, perguntar, por exemplo, quem deve ser feliz? Ou todo mundo pra trazer uma questão afirmativa, todo mundo tem o direito de ser feliz? Perfeito, aí cara. Quer dizer que talvez para uma mesma questão, se você mudar a palheta da pergunta, você vai ver que as pessoas vão olhar pela mesma janela e vão ter opiniões divergentes, né? Cara, que vontade de falar um palavrão aqui, mas que sensacional. Porque eu não tinha ainda pensado neste motivo de mover a janela. Tinha falado aí até da questão do Habermas, não é? Que fala que todo mundo tem que participar da discussão, e quando você coloca os menos interessados fora da discussão, você não dá a eles a oportunidade da janela, mas é isso, não é? O que a galera quer? Ser feliz. Quando você faz a pergunta correta, você reposiciona a janela também, né? Exato. Agora, Pedro, a minha definição preferida de janela de Overton, e você há de concordar comigo, sabe qual que é? É a Dona Misídia lá da paróquia. Ô Pedro, viva a Dona Misídia, hein? Quantas vezes a Dona Misídia chegou pra você e falou assim, Pedro, e isso assim, quando você era catequista de crisma. Faz tempo. Pedro, você tem que dar um jeito nesses seus crismandos, porque todo mundo tá reclamando da bagunça que eles fazem. Sim. Ninguém aguenta mais a bagunça dos jovens. O todo mundo e o ninguém das nossas paróquias é a janela de Overton. É a janela de... Olha, rapaz, você sabe que no tempo que exercia o ministério, uma coisa que me irritava era isso. Olha, o pessoal anda falando. Eu dizia, quem é o pessoal? Não é? Quem é o pessoal que anda falando? Cite nomes, não é? Quero o rosto do pessoal. Então, de fato, nas comunidades paroquiais, essa é a janela de Overton, não é? A gente que quer também monopolizar a janela, não é, Alexandre? Exato. A Dona Misídia no caso, não é? Exato. E aí você tem toda uma construção, né, baseada no todo mundo e no ninguém, pra você justificar a sua posição. Sim, sim. Agora, Alexandre, definido um pouco a janela de Overton, que então, vou falar... Ao nosso modo. Ao nosso modo, no modo uma conversa, não é? Espero que você não tenha desligado esse programa a partir dessas definições malucas, mas definida essa janela, não é? Que então, o olhar para o qual a sociedade tem e se pode tratar. Olha, muita gente usou a janela de Overton. Os políticos costumam usar a janela de Overton. Na época de eleições, por exemplo, há sempre algumas perguntas muito difíceis. Por exemplo, uma vez se perguntou ao Fernando Henrique Cardoso, isso lá nos idos dos anos 90, se não me engano, se ele acreditava em Deus ou não. E o Fernando Henrique se sentiu desconfortável nessa questão. Por quê? Porque a janela de Overton não admite, né? Aqueles que olham pela janela de Overton na sociedade brasileira achavam... E chegava a ser diabólico o fato de que alguém não acreditasse em Deus. Então o Fernando Henrique deu ali uma resposta, não é, mais ou menos malandra, não é, e tudo mais. Mas porque ele sabe que se ele colocasse em algum lado diferente da janela de Overton, provavelmente as pessoas não o enxergariam dentro dessa janela. E isso é se colocar fora do páreo. Sim. Aconteceu também com a Dilma Rousseff, não é? Para ninguém falar assim, vocês não falam do PT. Com a Manuela Dávila. Com a Manuela Dávila. Tadinha. Dávila, idem, não é? Ou seja, um político, em tempo de campanha, mesmo colocando, ele tenta o máximo possível se colocar dentro da janela. E não vai querer sair. Olha, mas justamente... esse exemplo, Pedro, da religiosidade é interessante no Brasil. Sim. Porque essa janela de Overton vai dizer que a maioria dos brasileiros são cristãos. Né? Sim. Vão dizer ainda que a maioria são católicos, mas a imensa
imensa maioria são cristãos. Né? Sim. E aí é que tá. Aí é que é o problema. Porque se você, meu irmão e minha irmã, tá olhando por essa janela e tá se deixando guiar por essa janela, provavelmente você tá com a sua visão limitada, né? Você não está pensando, está deixando que outros pensem por você. Porque essa história de, todo mundo é cristão no Brasil. E como é que nós vamos poder eleger um político que não é cristão? Um muçulmano. Um muçulmano, né? Você está querendo dizer que este ponto, ele é extremamente importante para aquilo que é o ser político, para o cargo, né? Sim. Você, às vezes, por causa de um viés apenas, vai deixar de ver outras tantas coisas. Né? E não é que não é importante ser cristão, né? Claro, é importantíssimo para nós que somos, é importante. Mas esse não deveria ser um critério, ou melhor, as pessoas não deveriam fazer com que você olhasse simplesmente para esse critério para poder eleger um candidato. Até porque, Alexandre, malandramente, políticos usam disso, não é? Desse posicionamento da janela para aparecer bem nela. Cito como exemplo, políticos eu vou dar que outro. Comungam e vão nas missas lá na Basílica ou sei lá onde quer que seja, em época de campanha. Eu vou dar outro exemplo. Digo aqui logo, para ninguém né, falar que a gente é partidário, o Fernando Haddad e a própria Manuela Dávila, né, que comungaram assim depois de muito tempo, acho que sem ir na igreja. Eu não nem coloco e nem tiro o direito deles de comungarem, é uma questão de consciência, mas eles quiseram se posicionar numa janela. O político de comunhão diária, né? Um exemplo das práticas, né? Exemplo sendo irônico, nas práticas, digamos, ritualísticas. Pinochet lá no Chile, né? Comungava todos os dias, o capelão dele tinha trabalho, rapaz. Esse homem não deixava ele quieto lá na confissão, tinha que celebrar a missa diariamente e assassinou, matou geral. Né? Assassinou quantos? Mas se eu usei Manuela Dávila e Fernando Haddad, não poderia deixar de usar os outros representantes que se colocam, e aqui eu vou dar meus parabéns, porque eles são bons de se colocar na janela, porque eles se colocam perfeitamente como aquilo que não são. Primeiro, o presidente do Brasil, que é um cristão de meia tigela. Meia pataca. Meia pataca. Se diz católico, ajoelha perante o bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, quase batizado. Não se vê em missas. É batizado, é apóstata e tudo mais. Exatamente. É um exemplo, ou ele é muito ecumênico, ou ele é muito mentiroso. E pra quem é cristão de verdade, sabe que esse cara mente. Mas ele se posiciona bem na janela, porque tem gente que só quer enxergar na janela e é incapaz de mover essa janela pra esquerda ou pra direita. O mesmo faz o presidente dos Estados Unidos, que recentemente foi numa igreja e posou com uma Bíblia que ele não sabia nem como segurar pra se dizer cristão. Quando o presidente foi filmado num culto, ele não sabia fazer uma prece, uma oração, cantar um hino sequer. Mas ele se posiciona bem, ele captura os cristãos, porque ele se posiciona perfeitamente nessa janela. Então, eu acho que já para caminhar para os despatrocinadores, não é, Alexandre? Eu só queria, Pedro, antes da gente ir pros despatrocinadores, viajar um pouco nessas ideias da materialidade da ideia. Porque, assim, nós estamos falando que a janela de Overton, ela é usada para você incutir ideias nas cabeças da opinião pública, né? Seja lá o que isso for. Mas, digamos que eu tenho uma ideia aqui, Pedro. Eu quero vender picolé de chuchu. Então, eu tenho que agora fazer com que as pessoas achem interessante, ousem experimentar picolé de chuchu, né? Perfeito. Ousem o seu paladar com essa iguaria que só o chuchu pode oferecer. Geladinho, Então veja, seja qual for a ideia, você tem que transpor de alguma maneira para a realidade, né? Você tem que pegar um exemplo, você tem que ou fazer isso que eu fiz, né? Criar um produto. Você tem que vender isso de alguma maneira. E geralmente, então, a materialidade da ideia tem a ver com uma posição ou moral, ou técnica, ou algo que possa ser de fato concretizado na vida das pessoas, né? E aí tem algumas ideias, Pedro, que depois a gente vai entrar mais a fundo nisso, que elas não podem ser materializadas e não podem ser materializadas por todo mundo, porque elas são muito específicas, né? Mas quando a
gente for falar de opinião, a gente vai tocar um pouco mais nesse assunto. Mas eu acho interessante nós estarmos atentos a isso. Ideias, no fim das contas, elas são coisas muito efêmeras, né? E são, por serem muito efêmeras, por serem muito voláteis, ou seja, por não terem materialidade, elas são muito plásticas, né? Ou diria, são muito elásticas ainda, né? Elas podem mudar. Você pode dar uma pitada aqui, uma revestida ali e pronto. Aquilo que era uma coisa se transforma em outra e de repente você até tá comprando algo que você não compraria jamais se você parasse para pensar um pouco mais. Com essa questão das ideias, tomara que eu tenha uma ideia boa na hora de editar o programa da música que vocês vão ouvir a seguir. Ou seja, vai ser a materialização de uma ideia. A gente já volta. Vamos nessa. Papa Francisco, vem perdoar o tipo de pecado que acabaram de inventar. O povo querida com pedras na mão, voltadas contra o imperialismo pagão. Sou garotinha extropicalista, agora militando em movimento. Já não penso mais em casamento, mas se tomo Coca-Cola, acho que estou me vendendo. Mas eu sei que Papa Francisco vem perdoar o tipo de pecado que acabaram de inventar. O povo querida com pedras na mão, voltadas contra o imperialismo pagão. Meu coração fundamentalista pede socorro aos intelectuais, pois a diferença entre esquerda e direita já foi muito clara, hoje não é mais. Quero civilizar o capitalismo selvagem, quero trazer a luz pra toda a ignorância. Como benfeitora não desejo mal, assim como não quis o velho amigo Cabral. Mas Papa Francisco vem perdoar o tipo de pecado que acabaram de inventar. O povo querida com pedras na mão, voltadas contra o imperialismo pagão. Mas Papa Francisco vem perdoar o tipo de pecado que acabaram de inventar. O povo querida com pedras na mão, voltadas contra o imperialismo pagão. E na cerimônia do beija-pé, Papa Francisco perdoa Tom Zé. No Facebook da Santa Sé, Papa Francisco perdoa Tom Zé. Pela magnânima força da fé, Papa Francisco perdoa Tom Zé. Por la Sudamericana Unidad Fidel, Papa Francisco perdoa Tom Zé. E neste episódio, nós estamos falando sobre a janela de Overton. E falávamos aí da materialidade da ideia. Então eu vou dar um exemplo aqui, Pedro. Um exemplo cabeludo e que sempre entra nessas discussões. A questão do aborto, por exemplo. Sim. Aí você pergunta pra qualquer pessoa, ela vai ter uma posição. Ou ela ainda pode dizer assim, eu não tenho opinião sobre isso. Talvez deveria ser a grande maioria das respostas. Sim. Porque quando você fala em aborto, por exemplo, você tem que riscar da lista pelo menos um gênero inteiro aí, né? Daqueles que não menstruam e não ovulam e que nunca vão poder fazer um aborto. Então, veja, para uns, o aborto é muito mais ideal do que para outros, né? Ou para outras, para usar o gênero certo, né? E você percebe aí, Pedro, que quando você traz para a realidade, os pesos das ideias mudam e às vezes mudam completamente. Opa! E como? Você e eu, estando ali no exercício pastoral, sabemos bem disso, né, Alexandre? Com certeza. Eu vou dar outro exemplo, trazendo aí o nosso
o programa passado sobre as vidas negras. Sim. Olha, Pedro, por que nessas perguntas das janelas de Overton, da opinião pública, nunca entra nessa questão de você já pensou em ter um presidente negro, já que a maioria da população é negra? Sim. Mas se não chega nem a ser prefeito, hein? Não, a gente já teve um prefeito negro, né? Já teve. Já tivemos. São Paulo teve. Foi uma péssima experiência, mas já tivemos, é verdade. Se ele não for um bom prefeito, nunca mais votei em mim. Pois é. Nem vou falar nada, viu? Mas é verdade, porque assim, de novo, a janela, ao mesmo tempo que ela é um reflexo de uma opinião pública, ela também pode ser, digamos assim, um cabresto, né, Alexandre? Exato. Ela pode fechar o mundo, porque... Ô Pedro, eu diria que pode ser ela não dá horizontes, pode né? ser um holofote. Também. Porque o holofote, ele serve para você fixar as coisas, né? Jogar a luz sobre um objeto, mas também para esconder um monte de coisa na escuridão. Sim, veja isso nas peças de teatro, por exemplo, né? Exato. Em que você apaga todas as luzes, joga um holofote sobre o ator que está em cena. Enquanto isso, em todo o palco, uma série de coisas acontecem e a gente não percebe. Então, aí, Alexandre, sensacional essa tua alusão, porque é um pouco o que acontece nesse tempo em que a gente tá. Que são as chamadas também cortinas de fumaça, né? É o holofote. Você joga a luz sobre uma coisa e quando você menos percebe, outras estão acontecendo. Por exemplo, aproveitar o coronavírus e que todo mundo tá falando para passar a boiada, né? Isso é transformar a janela num holofote. Sim. Não é? É aproveitar para dizer assim, olha, a gente tem que aproveitar e vender tudo e fazer as reformas necessárias. E aí você passar uma reunião... Eu sou pistola, eu sou o cara que tô pistolando contra o governo muito, não é? Mas é você mudar o foco das coisas. Olha, é você pegar, por exemplo, uma passeata que acontece e aí tem uma meia dúzia que quebra vidro e você jogar o holofote tão somente aonde? No vidro, não no grande número de pessoas que protestou. Você quer ver outra mudança aí de viés? Você ter uma crise sanitária em escala global e em um paizinho você ter um grupo minúsculo que começa a invadir hospitais para pretensamente fiscalizar os gastos de hospitais de um período emergencial. Sim. E mais, Alexandre, já que a gente está falando da crise sanitária e do Covid-19, veja como essa janela já se moveu na sociedade brasileira. Porque lembra quando vinham os relatos da Itália? Nossa, 700, 800 mortos, meu Deus, nós vamos chegar a isso. Lembra quando a gente gravou sobre a sociologia das epidemias? A gente falava que o Brasil ainda estava começando a acender as curvas, não é? E se escandalizava com números altíssimos. Hoje, no Brasil, na data em que a gente está gravando, mais de 1.300 pessoas morreram. Sabe em que lugar essa notícia está nos grandes portais, Alexandre? Na terceira ou quarta linha dos grandes portais. A janela já se moveu. Sim. A janela já se moveu. Outras coisas fizeram e se tornaram mais importantes nesse holofote. A janela de Overton do coração do brasileiro já se moveu. As filas para se entrar nos shopping centers mostram que essa janela já se moveu, não é? As filas para se entrar nos centros de comércio, para nada, mostra o quanto isso se moveu. E a janela agora, essa janela mostra que a gente é povo cristão, coisa nenhuma. Se você ouve aí o seu culto, se você ouve aí a sua pregação e tudo mais, e ainda compactua com esse tipo de coisa, a sua janela está mal posicionada. Seu Deus é o dinheiro, seu Deus é o comércio. Entende? Como essa janela já se moveu, não, Alexandre? E é triste isso, hein? E é triste você perceber que as pessoas preferem ficar olhando por uma janela, que hoje ela pode ser, inclusive, metaforizada na tela do seu celular, na tela da sua TV, que são as janelinhas aí que não se enganem, estão movendo para que você veja uma coisa ou outra, quase uma realidade aumentada, e você está esquecendo de ver o que está acontecendo do seu lado, porque pelo menos eu aqui, Pedro, todo dia recebo uma notícia de que um vizinho morreu, ou uma pessoa da rua de cima morreu, ou um amigo de alguém que eu conheço tá com a mãe internada, entendeu? De Covid.
Covid. Sim. Então, é só você tirar um pouco a cara da janela que você vai perceber que o bicho tá pegando e tá roçando em você, a barbicha do bicho já tá no seu pescoço e você não tá nem ligado. Alexandre, mas você não acha que, por exemplo, essas movidas da janela em relação à Covid-19, por exemplo, elas vêm muito porque pouco a pouco vai se forçando essa janela? Primeiro você diminui a força que ela tem, né? Vai falando, olha, não é uma doença tão grave, aí um médico fala aqui, um governante fala ali, e aí você vê atitudes, por exemplo, que vão diminuindo de maneira individual, não para toda a sociedade, a força do vírus, não é? Olha, tal pessoa não está usando máscara, está causando aglomeração, olha isso que está acontecendo aqui, olha isso que está acontecendo ali. Pouco a pouco, essas janelas, elas não são movidas de uma vez, elas são movidas vagarosamente, né, Alexandre? Ô, Pedro... É que nem stop motion, você muda um pouquinho, muda um pouquinho. Exato, você vai mudando vagarosamente. Por que você vai fazendo isso? Você já viu que alguns telejornais passaram a dar as pesquisas da Datafolha? Porque a Datafolha, afinal de contas, é uma coisa importante, né? O pessoal da Datafolha pega o telefone, liga na casa das pessoas, né? E faz lá uma pesquisa para saber a opinião sobre... E aí, você acha que é importante usar máscara? Usar a máscara? Você acha importante o isolamento? E aí você vai percebendo, né, reportagem após reportagem, isso que o Pedro tá falando, que a janela vai se movendo. Mas por que esse povo tá fazendo esse tipo de pergunta? A quem interessa? Pra mim, sim, parece evidente que interessa o político, interessa, sim, o empresário, que o empresário vai chegar lá com esta pesquisa que não tira o seu mérito científico, mas do ponto de vista ético é muito questionável. E o dono da Ravan, vamos dar o nome dos bois, né? O Zé Carioca, do mal, do inferno. O doutor Abobrinha. Podre. Não, deixa o doutor Abobrinha pro Foucault, né? O doutor Abobrinha podre. Pô, boa, gostei. Chega lá pro João Dória Aventureiras. Sim. E fala assim, olha, rapaz, e se bem que não tem Ravan aqui em São Paulo, mas vamos dizer que tivesse. Olha aqui, ó. Nos interior aí tem, Alexandre. Tem? Que desgraça. Então, tudo bem, tá valendo. Olha aqui, ó, tá vendo? As pessoas não estão mais acreditando nisso. E você vai começar a perder voto. Aí o que o político faz? Lógico, está olhando a janela por um outro viés, não por quem simplesmente ver as coisas passar pela janela, mas com quem tem o poder de arrastar para lá ou para cá, ou tomar decisões que atingem a vida das pessoas, segundo ele acha que é o não mais importante, mas o que vai mais influenciar a opinião das pessoas e o gosto e o querer das pessoas, e toma suas decisões baseadas nisso. Aí você vê um pouco dessa engrenagem toda para fazer com que essa janela se mova, né? Então, e ainda mais, Alexandre, eu acho que a gente precisa passar por isso, antes até de falar da questão da opinião pública, ou talvez até falando sobre isso, como, por exemplo, essa janela vem se movendo a respeito de temas que até antes, a gente falou aí de aborto, a gente falou aí de casamento de pessoas do mesmo sexo, a comunidade LGBTQ+, eu acho que é isso, eu nunca sei o termo de maneira correta, mas tem gente que tá movendo a janela a respeito de assuntos que antes eram muito absurdos. Por exemplo, nazismo. Já reparou isso? Porte de armas, sabe? O uso da violência. Reparem como essa janela vai pouco a pouco se movendo e, por exemplo, vem se falando que, não, mas a pessoa tem direito de ter uma opinião sobre ser nazista. Caramba! Caramba! Aliás, tem lá a teoria do paradoxo de Karl Popper, não é? Que você não pode tolerar esse tipo de discurso. E aí a galera vem normalizando. Não, mas é a opinião. A gente tá gravando hoje e saiu uma imagem, eu não sei se você viu, Alexandre, de 3 moleques na Avenida Paulista andando com símbolos nazistas. Não e aí um cara da passeata Antifa, que aliás estão movendo a janela dos antifascistas, não é? Estão transformando os antifascistas em terroristas. Repare como ser antifascista, e eles não chamam antifascista, eles estão chamando só de Antifa, e estão movendo a janela dessa turma pro terrorismo, e a gente tá deixando, e as coisas vão se movendo. E aí esses 3 meninos
estavam com roupas nazistas, símbolos nazistas. Um antifascista interpelou o PM falou assim, não, mas veja bem, a gente vive numa liberdade democrática. Não, cara, não existe liberdade democrática no que diz respeito a nazismo e fascismo. Defender nazismo e ostentar símbolos nazistas é crime no Brasil. Pra mim, o cara que utiliza símbolos nazistas e o cara que defende a monarquia no século XXI tá muito perto, sabe? Até porque todo... Aliás, fale de monarquia e janela de Overton, hein? Monarquia é praticamente um totalitarismo. E, enfim, a questão é que essas coisas voltam e são, de alguma maneira, recolocadas e parece que... Ah, não, mas espera aí, vamos ver direito o que é isso. É aquilo, mas não é bem aquilo. É diferente porque tem alguma coisa boa ali. Ou seja, nós vivemos esse tempo maluco em que, ou talvez sempre foi assim, né? As pessoas, para Pedro, não entrar em certos confrontos e, sobretudo, com algumas classes, com algumas pessoas, elas se fingem de doidas, de louca. Aí eu vou mudar. Ou de isentas, né? Eu vou mudar um pouco aqui. O Pedro não gosta dessa palavra, mas eu vou mudar um pouco o mindset aqui da coisa. Ô Pedro, isso pra mim, por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal aqui, que eu vou me comprometer nessa desgraça. Vai lá. Ó. Ai. Ixi, esse programa vai se estender agora. Ó. Ei. Eu, Pedro. Eu achei que só ia ter mais 10 minutos, vamos lá. Ó. Eu vou tentar não me estender tanto, mas olha... Não, tô zoando, vai lá. Vai vendo. Eu fui criado na periferia, né? Aqui no Parque Santa Madalena. E eu fui ensinado desde pequeno que maconha era coisa ruim. E eu sou convicto disso, né? Nunca fumei e não quero fumar, né? Nada contra quem fume, mas na minha adolescência... Era algo execrável, coisa de bandido. Porém, Pedro, eu cansei de ver bandido fumando maconha, né? Na viela, quando eu tinha que passar por uma. E no Elipa? Na escola, no Elipa. Agora, Pedro, é fácil você ser contra a maconha ou contra maconheiros. Sim. Lá digamos, da porta da PUC, do Campus das Perdizes, entendeu? Sim. Porque você vai falar, esses playboy aí fumando maconha. Agora eu quero ver você ser contra o cara que fuma maconha na viela do Parque Santa Madalena. Você, Pedro, você vai falar assim, opa, que legal. Eu sou a favor do verde, entendeu? Por quê? E aí aqui eu fecho o meu parêntese. Essa coisa da nossa isenção, né, tem muito a ver do que você... Da onde o chicote vai estralar. Você tá entendendo? Onde tá a janela. E é o lugar que você ocupa na sociedade. Então, se fosse uma pessoa que você quisesse hostilizar, você ia olhar os carinha lá na Paulista com a suástica, ia descer a porrada. Mas às vezes você olha pro cara e, seja pelo biotipo, seja pelas roupas dele, você até nutre uma certa simpatia. Então você fala... jovenzinho branco, inocente. Esse jovenzinho branco aí, ele deve estar iludido. Então eu vou dar o benefício da dúvida. Então, em vez de dar porrada, você dá o benefício da dúvida. Circulou na internet há um tempo atrás, acho que é o Instagram de um programa policial, desses de norte, nordeste do Brasil. E aí, a notícia era, né, daquele jeito muito educado, muito humano de se retratar as coisas, não é? Mais um CPF cancelado, e o rapaz era negro. E aí você entrava nos comentários, o que se dizia ali? Foi sentar no colo do capeta, é isso mesmo, não tem que passar pano pra bandido e bababá, bibibi, bababá. E na mesma conta do Instagram havia lá um rapaz jovem, branco, loiro, mais chegou a óbito, entrou em confronto com os policiais, que pena, os comentários, né? Que pena, o crime cada vez mais arrastando vidas. Onde tá a janela aí, não é? Muda o comportamento. Já que você falou que ia demorar, eu vou um pouco além, me preparando pro programa da semana passada, eu fui ouvir o Roda Viva do Mano Brown. Aliás, vale a pena ver esse Roda Viva do Mano Brown. Já tem uns anos, hein? Já, 2007. E do 2009, por aí. Lá pelas tantas, ele dá uma declaração que deixa a galera, assim, incomodada, e eu me incomodei ouvindo.
Só depois de ouvir, depois eu falei, não, eu entendo o ponto de vista dele, sobretudo quem ele é e de onde ele está. Que ele fala que o traficante é um comerciante. Pois. E aí o José Neumann e Pinto, né? Sempre muito... eu não vou dar cartaz pra esse cara, né? Mas dá uns pulo alto, todo mundo dá uns pulo alto. Ele fala, uai, qual é a diferença? O que mata mais? O dono da 51 tá solto aí, totalmente legalizado, pagando imposto, não é? Ele fala sobre um ponto de vista. Ele não tá falando que a droga é boa ou ruim. Aliás, o Mano Brown nunca mostra isso. Aliás, sempre fala da maldade da droga. Mas ele fala, pra mim que tô na favela, na periferia, a minha janela mostra exatamente isso. Então, assim, eu acho que tem razão isso que você diz. A janela, ela tá posicionada também onde a gente é colocado. A gente começou falando de opinião pública, mas a gente tá falando de opinião agora, né? De maneira muito mais restrita, e a opinião, ela também é muito reflexo daquilo que a gente vive, daquilo que a gente vê. Não é? E aí essa questão de opinião pública, ela se torna muito relativa também, não é, Alexandre? Então. Ela é muito mais manipulável do que a gente imagina, embora você não goste do tema manipulável e de massa, né? Olha, eu vou... Não, esse negócio de massa é bobagem, eu vou te mostrar por quê. Eu vou fazer a arqueologia aqui da opinião, porque, enfim, eu tenho um pezinho na filosofia, né? É lógico. E você falou uma palavra bonita aí, que talvez seja um ponto para nós adentrarmos. Você falou aí, Pedro, em paradoxo. E essa palavra me incomoda. Paradoxo. E tem o sufixo aí, doxo, que também nos dá a palavra ortodoxo e heterodoxo. Que também, na teologia, Pedro, nos dá a palavra doxologia. Só que aí quando você vai aprender sobre filosofia, eles opõem episteme e doxa, né? Como se doxa fosse opinião, pura e simplesmente, e episteme seria o conhecimento bem fundamentado. Então você tem que ter episteme, conhecimento, e você não pode ter doxa. E isso sempre me incomodou, sabe? Porque como eu posso ser ortodoxo, né? Ou ter uma boa doxa, e ao mesmo tempo eu deveria ser então um ortoepistêmico, não um ortodoxo. Você tá me entendendo? Entendi. Agora, o problema, ou a solução, pelo menos pra mim, é que, Pedro, doxa não é só opinião. É uma opinião que te leva a uma opção. Ou seja, você tem uma opinião, você se deixa guiar por ela e você arca com as consequências da sua opinião. Isso é uma opção, né? Sim. Eu vou por aqui, não vou por ali. Eu tô numa bifurcação e eu escolho ou direita ou esquerda, certo? Sim. Então, isso pra dizer que opinião por si não serve para nada. Só pra você que tem. A sua opinião você guarda pra você, ou se você quiser você mude, porque opinião é simplesmente algo que você pode levantar sobre uma questão, mas enquanto você não se compromete com a sua opinião, ela é mais vazia, ela é mais sem... digamos, materialidade do que a própria ideia em si, né? Levantem uma ideia e você pode ter várias opiniões sobre ela, inclusive, mas uma hora você tem que escolher. Aí vai virar opção. E aí é que nós vivemos um tempo onde ou as pessoas não se comprometem com as suas opções, né? São muito volúveis nas suas opções, ou tomam opções, fazem opções sem pensar muito bem sobre isso, né? E aí quando você fala de opinião pública, é ainda mais vazio e mais quimérico e mais fantasioso do que a opinião própria. Por quê, Pedro? O que você tá vendo a Globo fazer esses dias aí? Quando pega os protestos contra Bolsonaro das janelas. Mudou? Os caras... Não, pera lá. Você olha lá, assim, os caras mostram a legendinha, Perdizes. Aí o cara lá da janela batendo. Vila Mariana. Você tá entendendo o que é a janela de Overton desses caras? É Perdizes e Vila Mariana. Vila Mariana. Como que é? Lá no... Onde tem aquela... Higienópolis, aquela igreja lá que é dedicada a um santo com o nome de um país. Jardim Europa. Entendeu? Assim, aí você pega uma janela de Perdizes ou do Higienópolis
opiniões. E quer dizer que essa janela é a janela da opinião pública. Sim. Um flato não tem verdade, não tem materialidade nenhuma. Porque quando eu olho pra minha janela aqui do Parque Santa Madalena, ninguém tá batendo panela, entendeu? Estão preocupados com outras coisas, né? Aliás, por falar em janela, Alexandre, e Madalena, exatamente, talvez a gente possa pensar nisso, né? A TV, o Alexandre usou aí a Rede Globo de televisão e aonde ela tenta apontar o holofote, a janela dela, que é Perdizes, é Copacabana, ou seja, são os lugares mais abastados. Enquanto isso, nas periferias, as janelas são diminutas de celular e filmam o quê? Abusos de policial. Pois. E que viram notas de rodapé ou de fim de bloco desses noticiários. Ou seja, as janelas, sobretudo essas sociais, elas são bem diferentes, né? Ou ainda você vai ter um telejornal exclusivo para mostrar a janela do ponto de vista do policial. Coitado. Afinal de contas, estava lá fazendo o seu trabalho. Põe na tela aí! Olha lá, Sim. O indivíduo humilhante. Sim. Olha lá o vagabundo correndo. Nem sabe se o cara é vagabundo ou não, né? E outra, não dá direito. A polícia não é pra fazer isso. A polícia representa o Estado. Não é pra agir que nem bandido. Mas, Alexandre, eu acho que a gente precisa caminhar um pouco pro final, não é? Vamos. Mas a gente tem uma última questão que é esse empenho que existe hoje em dia em tentar mudar muito a janela de Overton, não é? A gente vê isso acontecendo de maneira subsequente no Brasil. Eu falava lá do Covid, não é? A gente tá perto de chegar a 1 milhão de casos de Covid no Brasil. 1 milhão de casos, Alexandre. E a gente já não se escandaliza mais. Você diz oficiais, né? Oficiais. Sem contar aquela pesquisa feita no Sul que disse que os casos são 6 ou 7 vezes maiores. Eles estão subnotificados, né? E essa janela foi se movendo pouco a pouco, a ponto de você... E começou quando se chamou, como eu já disse, a Covid de gripezinha. Como disse que não acometia muitas pessoas. Você vai empurrando pouco a pouco. Quando você menos percebe, essa janela mudou. Há um empenho em se manipular essa janela de Overton. Justamente para que você possa adaptá-la, e aí entra o que talvez você ache em todos os lugares, para que você possa adaptar à opinião pública, essa que não existe muito e que é manipulável também, não é? Há um ponto de vista. Agora, as redes de TV, os grandes órgãos de imprensa adotaram, e pra mim, eu tô de boa porque sempre falei mal mesmo, né? Adotaram o discurso de derrubar o presidente. Isso é fato, não é? Globo, Sim. Folha, Estadão, escolha muito difícil, essas coisas todas. Eles adotaram, eles já moveram a janela e querem empurrar esse ponto de vista. O cara que seria a panaceia de todos os problemas, agora é o problema. Sim, é o problema. E assim... Que coisa, não é, Alexandre? Se você pegar todos os nossos programas antes das eleições, na época eleitoral, a gente já dizia tudo isso, a gente e um monte de podcasts. A gente já falava, não é, Alexandre? Exatamente desse cenário. A gente só não achava que ia ser tão tétrico, né? 40 mil pessoas mortas. Pois é, que chegaria uma doença pra ferrar mais com tudo. Então, nesse sentido, assim, essa janela vem sendo movida vagarosamente, paulatinamente. E a gente tá se deixando normalizar por coisas que antes eram anormais. Há um empenho em manipular a janela de Overton, Alexandre, mas a quem interessa? Sobretudo interessa a gente, para que se deixe a gente mais amortecidos, cada vez mais amortecidos, não é isso? Sem poder de opinião, também tem essa questão da opinião, né? Mas sem poder, sem voz, sem querer protestar, não é isso? Sim, sem possibilidades de opções, Pedro, sem poder escolher, mas eu diria isso. Então, olha, fique atento para quando as pessoas falam como a dona Pisídia, todo mundo ou ninguém. Porque a opinião, porque catso de opinião pública. Quem é essa tal de opinião pública? Entendeu? Fique esperto quando fala todo mundo ou ninguém. Sim. Porque... Lembra da sua mãe falando, você não é todo mundo. Esses dias aí o pessoal levantou a hashtag somos 70%. Mano, se você é 70%, se você é 1%, tenha suas convicções. Faça as coisas porque você acha certo ou não, né? Sim. Não porque você é gado ou é manada e tá junto com os 70%.
10%, ou junto com os 52, ou os 30. 52 milhões, ou outros 30, né? Sabe? Faça aquilo que você acha que é certo. Segundo, fique atento às perguntas que te fazem e às afirmações que querem te incutir, né? São justas, são válidas, são razoáveis. Porque se alguém chega pra mim e fala, porque é justo que se tenha armas, que o cidadão tenha arma. Olha, sinceramente, eu não sei o dia de amanhã, mas eu não consigo ver motivos pra ter um cidadão ter armas. Sim. Entendeu? Sim. Agora, se você quiser vir trocar ideia, me dizer o porquê, eu acho que a reflexão é válida. Agora, o meu sim ou não, não importa. Não importa. Sim. Porque não é o meu sim ou não que vai definir alguma coisa. Entendeu? É uma resposta muito rasa e só serve pra alguém pra dizer assim, olha lá, mais um que a gente computou aqui. Ou, ele tá do nosso lado, ou tá do outro lado. Entendeu? Aceitou Jesus. Exato. E aí, a gente vive esse momento de cisão da coisa, porque, na verdade, é como se a gente tivesse duas janelas, né, Pedro? Assim, sim. O Brasil e talvez o mundo criou duas janelas e cada um bota a cabeça na janela que quer aí e aquilo que é a verdade e a realidade passa despercebida porque você só tá olhando por um lado da coisa. Nesse sentido, Alexandre, acho que para terminar, você falou aí, deu alguma série de recomendações, e se você acredita em Jesus Cristo, perceba onde Jesus Cristo pôs a janela, não é? Eu acho que isso também é de suma importância. Acho que Jesus Cristo pôs a janela no ser humano. Jesus até não deixava se enquadrar, né? Não deixa, exato. Inclusive, né? Não se deixava se colocar numa janela, mas ele apontava uma janela para a humanidade. Você entende o que eu estou dizendo? Para o sofrimento humano, pro humano que sofre por conta do preconceito, pro humano que sofre por causa de sistemas econômicos e políticos que geram pobreza e morte, ou seja, Jesus posicionou a janela bem posicionadinha. Jesus é a luz plena, né? Não tem luz, não tem sombra que resista. Exato. Não tem holofote, não é? Não tem holofote, não tem ninguém escondido. Se Jesus está no meio, todas as realidades têm que ser contempladas, não é isso? Sim, não é a luz antes de existir os luzeiros? Não era Deus? Sim. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Não é isso que diz a resolução de de Nicéia e Constantinopla, não é? É a luz verdadeira. E lembrar aonde ele colocou a luz. E pra gente terminar com teologia, Pedro, é isso. O creio é uma doxa, né? Sim. É uma doxologia, mas é, sobretudo, uma opção. É aquilo que você fala assim, é nisso que eu creio. E você tem que aderir. Enquanto você tá rezando sem aderir àquilo, ainda não é efetivo na sua vida. E o mesmo se dá na crença em Jesus Cristo, não é, Alexandre? Exato. Mas é uma doxa cheia de episteme, né? Chega, né, Alexandre? Tá bom. Olha, a gente fica por aqui. Cara, eu vou ser sincero pra você, Alexandre, pra você, ouvinte, rendeu mais do que a gente achava, hein? Eu falei, esse programa vai dar 50 minutos. Mas eu suei, viu, Pedro? Eu estudei pra vir pra cá hoje, viu? Não, olha, esses são os mais improváveis e os que mais dão certo e nos surpreendem, né, Alexandre? Os mais legais. E a gente, depois de 127 programas, ainda acha assim, não, cara, cada vez que se liga o microfone é mesmo uma surpresa. Cara, valeu mesmo, Alexandre. A gente quer continuar agradecendo também você que continua ouvindo, você que continua partilhando, você que agora tá difícil de apresentar alguma coisa pra alguém, né, Alexandre? Também em termos de isolamento social. Mas partilha a gente aí na sua rede social, fala que é legal, fala que vale a pena. A gente faz isso de muito coração. É isso, eu não tenho mais nada pra falar não, Alexandre. Eu só tenho a dizer obrigado por você que veio com a gente até aqui e ouse sempre pular as janelas, não se deixar enquadrar totalmente. E é isso, que nós possamos se manter aí sãos e salvos. E um beijo, Pedro Luiz. Um aperto de mão, Alexandre. E um abraço. É lógico, porque aí a gente tira toda a janela. Até mais, falou, tchau. Eu vou terminar assim, olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Pedro Ferreira. Falou, tchau.